Carreiras vai começar agora e você vai ficar por dentro de uma das mais novas carreiras jurídicas do mercado, advogado especializado em biodireito. Quem me acompanha é o estudante Kleber Aguiar e juntos vamos mostrar os detalhes do dia a dia deste profissional para você, não é mesmo, Kleber? Com certeza, estou muito curioso. Então, vamos descobrir. Esta é uma área nova do direito? Quais são as principais questões jurídicas relacionadas ao biodireito? Onde pode atuar um profissional especializado em biodireito? O biodireito está presente no nosso dia a dia. Quer saber como? O combustível do seu carro, o remédio que você usa, a comida que você consome, itens que podem ser regulados pelo biodireito. E onde é que entra a atuação do advogado especializado nesta área? Você vai descobrir com o especialista Bruno Thanos, nosso entrevistado no programa de hoje. Como é que você começou a atuar nessa área, Bruno? Eu saí do Brasil com o objetivo de me especializar e tinha em mente já de me especializar num setor jurídico que não fosse tão comum. Eu acho que é importante para o advogado em formação ter esse tipo de visão um pouquinho mais ampla, né? E chegando no exterior eu já acompanhava o setor da biotecnologia de longe, mas vi que era um setor muito promitente com relação à área jurídica também. Então ali eu vi uma perspectiva interessante. É um argumento que tecnicamente é muito interessante, é um argumento que economicamente é muito interessante. Então, por que não analisar toda essa carga científica e econômica também sob a perspectiva jurídica, né? O que é a biotecnologia, afinal? E qual é a relação dela com o direito, Bruno? A biotecnologia nós dividimos geralmente em três. Seria a biotecnologia vermelha, a biotecnologia verde e a biotecnologia branca. Como exemplos da biotecnologia vermelha são as biotecnologias aplicadas à biomedicina, por exemplo, às aplicações médicas, não? Biotecnologia verde, os organismos transgênicos, organismos geneticamente modificados, ou seja, toda a parte da biotecnologia ligada à agricultura principalmente. E também a parte da biotecnologia branca, que seria a biotecnologia aplicada a processos industriais principalmente, não? Então, a biotecnologia, que não é uma ciência tão nova assim como todo mundo pensa, a biotecnologia é já uma ciência muito antiga. A produção de queijo, de vinho, por exemplo, são procedimentos biotecnológicos, mas, claro, são procedimentos biotecnológicos tradicionais, não clássicos, que nós falamos hoje através do termo biotecnologia. É a biotecnologia moderna, a biotecnologia que se utiliza da tecnologia do DNA recombinante. Qual é a relação do direito com a biotecnologia? A biotecnologia não existiria se não fosse a atuação do direito. O direito tem um papel importantíssimo na regulação de qualquer atividade, e principalmente na biotecnológica, que é uma atividade que, se não regulamentada, é uma atividade que pode até tornar-se muito perigosa, né? É mesmo. Então, acho que o direito tem uma função essencial, seja para permitir, seja para proibir determinados tipos de atividades. Por exemplo, a clonagem são argumentos muito delicados, mas também acredito, por exemplo, a produção de organismos transgênicos é uma técnica muito importante nos dias de hoje, né? É uma técnica que nos oferece tanto, é uma técnica que eu acredito seja muito importante, tanto no setor econômico, mas também com relação à sua utilidade social, ou seja, tantos países se utilizam da biotecnologia porque tem, como exemplo, uma área muito árida, então foi desenvolvida uma semente para ser cultivada naquele tipo de terreno que geralmente é muito pobre. Então, eu acredito que a biotecnologia tem essa função. É uma tecnologia muito complexa, mas ao mesmo tempo acredito seja muito importante e muito proveitosa. Bem, a sua área é a biotecnologia, mas o biodireito envolve outras áreas também voltadas para ciências da vida, não é isso? Exato. Quais são os outros temas relacionados ao biodireito? Nós podemos, por exemplo, a bioética. A bioética é um argumento, é um tema que caminha lado a lado com o biodireito, e é um argumento também muito interessante de ser estudado. A ética em qualquer atividade é uma forma de regulação
É uma forma de regulação, de autorregulação, tantas vezes, né? Nós temos aí exemplo das empresas, os códigos éticos e tudo mais, não? E isso é muito importante também no setor biotecnológico. E o que faz, afinal, um especialista em biodireito? O especialista em biodireito, ele não pode só ser um especialista em direito, ele tem que se especializar também em biotecnologia, ele tem que conhecer muito a parte econômica, que é muito importante. Então, é uma carreira dividida nos aspectos técnicos científicos e nos aspectos jurídicos, por assim dizer. E existem outros ramos do direito muito relacionados ao biodireito? O biodireito, na verdade, ele engloba diversos, para não dizer, acho que todos, os ramos do direito, né? Eu posso citar, por exemplo, através do nosso departamento, eu sou coordenador do departamento de Life Science de um escritório em São Paulo, chamado Paulo Roberto Murray Advogados. E no nosso departamento nós tratamos, por exemplo, diversas questões. Nós tratamos questões, por exemplo, de fusões e aquisições, nós tratamos a parte de propriedade intelectual. Então, por exemplo, são diversos setores, o regulatório, que é muito importante, ou seja, é muito importante o profissional do biodireito que trabalha no regulatório ter também noção da ciência, da parte técnico-científica, porque senão se torna um trabalho muito, muito complicado. A ciência objeto de regulação do biodireito já é bem complexa. Então, e por isso que eu acho que também não existem tantos profissionais nesse setor. É mesmo? Porque você realmente tem que gostar também da parte técnico-científica, você tem que gostar de ler artigos sobre biotecnologia, sobre ciências, sobre biologia molecular. Então, são diversos setores que fazem com que o biodireito seja um setor muito específico e muito particular nesse sentido. Então, significa dizer que tem lugar no mercado de trabalho. Quem se interessar nessa área e for muito bom, tem tudo para se dar bem. Eu acredito que sim, viu, Noêmia? Porque é um setor muito novo, é um setor que ele acompanha tendências mundiais. Isso, por exemplo, que eu comentei com vocês de um departamento, um escritório de advocacia específico sobre o argumento Life Science, é uma tendência mundial. Os grandes escritórios americanos e também europeus, principalmente os ingleses, eles já têm um departamento especializado em biotecnologia. Então, eu acho que o mercado, sim, ele é aberto para novos profissionais, mas, claro, é um tipo de especialização muito particular. É importante gostar de medicina, química e biologia para se dar bem nessa área? É importante, sim, gostar de matérias afins para se dar bem no biodireito. As matérias afins que são exatamente objeto de regulação, objeto de estudo do biodireito. Então, é importante gostar de biotecnologia, é importante gostar de biologia molecular, é importante também gostar de matérias como, por exemplo, economia e por aí em diante. O Carreiras faz um breve intervalo. No próximo bloco, mais estudantes tiram dúvidas sobre o trabalho de um advogado especialista em biodireito. Nós voltamos em instantes. Enquanto isso, mande a sua sugestão. carreiras@stf.jus.br.